Passo a palavra a si, Dr. Jaime, para a reflexão que se impõe. Uma semana e o país, em agosto, esteve ao rubro, muitos factos políticos, económicos, e foram transferidos naturalmente todos esses factos para o mês de setembro, que também se avizinha ser um mês com bastantes debates políticos, com os poderes, cada um a marcar presença, cada um a articular-se no sentido de acabar por consolidar o seu poder dentro da sua ação. Mas o que é certo é que o país continua a engatinhar no que diz respeito à economia. A nota de 100 dólares está a passar a faixa dos 100 mil kwanzas. Continuamos a ter uma inflação muito acima daquilo que são as previsões, e os preços também são naturalmente afetados por esta crise que se vive, essa crise cambial. Ou seja, há muitos motivos para se conversar, mas não quero influenciar, como tal como disse aqui, cada um vai exercendo a sua liberdade sem ser dono da verdade. Boa tarde mais uma vez e queremos ouvir a sua reflexão, aquilo que andou a pensar. É, de facto, como disse, o final do mês de agosto foi um período muito rico em factos políticos. Tivemos aqui três momentos, né? Um de grande, a cada um a sua dimensão. Aquele encontro que já havíamos falado do presidente do MPLA com os representantes dos primeiros secretários a nível nacional para compartilhar a sua visão de liderança e enviar determinados recados para dentro. E efetivamente foi um encontro que eu posso dizer, já falei muito sobre ele, mas por trazer com outra perspectiva, como foi uma antecâmara daquilo que vai ser mais ou menos o Congresso de Dezembro, e o Congresso de Dezembro, por sua vez, será antecâmara para o Congresso de 2026. Também deu-se início na organização feminina da UNITA, a entrega das candidaturas para quem deseja então substituir a mais velha Bonguela, não é? E a nível da juventude do MPLA, a renovação de mandatos a nível dos secretariados municipais. De facto, o MPLA e a UNITA conseguiram monopolizar aqui a nossa praça política. Também houve ali algumas atividades da FNLA, mas esses dois partidos de facto capitalizaram nossa atenção. Quando o Horácio falava-nos aqui, trazer essa radiografia econômica, de facto devemos dizer que o setor econômico é aquela componente que o presidente João Lourenço ainda não conseguiu encontrar a fórmula mágica para poder contornar esta situação. Sabemos que os preços em Angola são influenciados por diversos fatores. Já falou da inflação e falou também da desvalorização da taxa de câmbio, mas essas são consequências. A inflação depende da taxa de câmbio, naturalmente que a taxa de câmbio depende das nossas limitações em termos de exportação. Estamos muito presos ao petróleo, mas nenhum país consegue resolver a questão da sua desvalorização da moeda nos termos em que está aqui agora a nossa, e da inflação, se não tiver produção interna. Precisamos de uma agricultura cada vez mais robusta, com as famílias, com as empresas, e uma agricultura que tem que começar a introduzir mecanização e outros fatores. E também repensar a nossa estratégia de industrialização de Angola. Há uma estratégia da União Africana que Angola subscreveu. Um conjunto de 26 países da União Africana apresentaram planos de industrialização, incluindo Angola. E há também uma estratégia de industrialização da SADC, dentro do programa de integração regional. E a liderança de Angola, que terminou por pouco tempo, também deu continuidade a essa pauta que já estava ali, SADC, relativamente à industrialização. Nós temos um programa de industrialização que vai vencer em 2025, e tenho conhecimento que o Ministério do Comércio e Indústria já está a trabalhar na atualização desse programa, de modo a adequá-lo à nova visão do Executivo, na sua visão de médio prazo, da sua visão de longo prazo,
provavelmente em 2021 teremos um novo programa de industrialização. A falta de industrialização comprometeu o PRODES. Quando nós falamos num programa de substituição das importações ou redução delas e maximização das exportações, não é possível falar do PRODES sem falar da industrialização. Do mesmo modo que o Plano Grão, Plano Pesca, Plano Pecuária poderão estar condicionados a uma visão industrial. Então, o plano de industrialização é aquilo que eu devo chamar que é o programa dos programas, porque ele vai dar corpo a todos os outros programas, que seja para a pecuária, para a pesca, para a agricultura, para o setor de mineração, embora relativamente ao setor de mineração, o ministro, o engenheiro Azevedo, eu estive a ler aquilo que é o programa do seu ministério, tem uma perspectiva muito bem direcionada, ele sabe o que quer do seu pelouro, mas, no entanto, precisamos efetivamente de uma visão de industrialização. Com industrialização e uma agricultura pujante, inflação será uma conversa de bar. Taxa de câmbio também será uma conversa de bar. O país que não produz tem duas conversas sempre: inflação, taxa de câmbio e uma meia conversa, desemprego. Doutor Jaime, há aqui alguns aspectos que acabou por elencar, trazem também à reflexão a questão da prestação da equipe económica. Abriu-se alguma esperança na altura quando foi nomeado Massano para coordenar toda a equipe económica. Se pode fazer um balanço do que Massano está a fazer no topo da equipe económica? Olha, o ministro coordenador é uma espécie de maestro de orquestra. E ele na orquestra tem o saxofonista, o que toca o clarinete, o tambor, o violão, o órgão. Tem vários músicos. O que ele deve fazer é colocar todos os músicos a tocarem em harmonia. É colocar todos a tocar na mesma pauta. Esta é a função dele enquanto ministro coordenador. Agora, eu julgo que avaliar o ministro nesse momento, repare que a introdução de relevo, a alteração de relevo que ele promoveu na equipe econômica foi levar com ele o ministro do Comércio e Indústria. E o ministro do Comércio e Indústria... Mas, doutor, já podemos sentir... Só para concluir o raciocínio. O ministro do Comércio e Indústria, naquilo que é a sua responsabilidade, eu estou estando a acompanhar, repare que não sentimos o impacto agora, porque nós temos, a nível de inflação, muitas variáveis que fazem com que a inflação concorra melhor. E há aquela inflação artificial, e esta inflação tem que ser combatida, por exemplo, a inflação artificial. Repara uma coisa, uma inflação que resulta do estrangulamento de regras do mau funcionamento do mercado. Quem importa depois pode ele mesmo fazer retenção dos produtos, criar escassez, o mercado reage com os preços e ele, quando injeta o produto no mercado, vai ajustar o preço em função da reação do mercado. Mas aqui há um dado trazido pelo Jornal Expansão bastante interessante que também nos leva a pensar as diferenças de preços do mercado formal e do mercado informal. Sim. Em muitos casos a diferença é de quase 100%. Sim, há estruturas de custos diferentes, né? Quem está vendendo no Catinton não paga trabalhador, não tem a carga tributária, não tem os custos fixos Podemos justificar essa diferença de quase 100%? Em alguns casos, sim. Mas a origem, a origem desses produtos não é a mesma? O mercado imobiliário em Angola é extremamente especulativo. Estamos a falar pagar dos o arrendamento produtos. de um espaço, de um espaço custa extremamente caro. Extremamente caro pagar o arrendamento de um espaço,
pagar folha de salário, pagar impostos. Depois há aqueles custos que têm que ver com a deterioração dos próprios produtos, que ele não consegue vender, por exemplo, os produtos Então está, os justifica-se nesses perecíveis, moldes. os perecíveis, sim, também. Aí não digo que pode justificar, pode-se raciocinar Nesta naquela loja, nesse direção. Mas sentido. eu gostava de voltar ao Ministério do Comércio e Indústria. Para terminar mesmo. Eles adotaram agora um novo procedimento de importação que é uma estratégia de concorrência entre os vários players no mercado, onde eles vão leiloando a importação. Por exemplo, queremos importar frango. O país precisa, vá lá, 20 milhões de toneladas de frango. Aí o leilão na plataforma eletrônica, em que os vários players do mercado vão apresentando: olha, eu trago 500 toneladas ao preço de 5 cêntimos a cada quilo. Não, eu trago a 4, eu trago a 2. E no fim do dia, vai ganhar o leilão da importação aquele conjunto de empresas que vai apresentar-nos o menor preço de mercado. Mas isso está a funcionar, doutor. Sim, eu digo que foi por isso que eu disse que a inflação aqui tem muitas variáveis e nem todas elas cabem aqui na perspectiva econômica, né? Assim, rigorosamente falando. Mas repara, as importações estão a caminho. Somos capazes de começar a sentir o impacto delas dentro de um mês, mais ou menos, quando começam a chegar. Quem foi pioneiro nessa estratégia foi o Ministério da Saúde. Há um conjunto de 10 itens e subitens de medicamentos que sofreram uma redução de 65% no seu custo de importação. Eu já disse isso várias vezes e já recebi várias mensagens no meu privado. Mas o consumidor não sente isso no prato, doutor. E deixa que eu explique isso. Várias pessoas, algumas a tentarem dizer que eu era mentiroso, né? Mas eu quando falo dessas coisas é porque eu tenho acesso aos documentos oficiais dos ministérios. Não falo da minha cabeça. Tenho documentos, tenho números, falo com as pessoas e isto é que eu sei. Agora, aquilo que eu te disse, nós temos um mercado que nem sempre funciona segundo as regras. Imagine que eu importo 200 toneladas de um determinado produto e eu vou colocando aquele produto no mercado de modo controlado. Injeto produto, tranco, crio escassez, Mas o preço sobe. Esse ato é criminoso, doutor. Mas isso acontece. Vou dar-te aqui um exemplo concreto. Lembras quando foi que o cimento disparou e nunca mais desceu? Provavelmente em 2016, quando a engenheira Isabel dos Santos era a presidente do Conselho de Administração da Sonangol. Ela tinha interesses. Ainda assim não atingiu os níveis atuais. Espera. São consequências, são réplicas daquele terremoto dela. Ela tinha interesses societários na Nova Cimangola. 49% das ações da Nova Cimangola eram dela. A Nova Cimangola estava praticamente às moscas devido à grande concorrência da fábrica de cimento do Kwanza Sul, que tem uma produção quase o dobro dessa fábrica de Cacoaco. O que é que ela fez para poder travar e até provocou um encerramento temporário da fábrica? A fábrica recebe combustível da refinaria, o fuel. Houve ali uma situação qualquer, interrompeu-se o fornecimento de fuel para a fábrica de cimento do Kwanza Sul. A fábrica teve que dispensar pessoal, entrou em layoff. De repente, houve uma escassez no fornecimento de cimento no mercado, o mercado reagiu, o preço disparou e foi-se subindo o preço paulatinamente. Doutor, segura aqui o seu raciocínio, deixa-me saudar o Gama. Gama, seja bem-vindo. Obrigado. Gama, o nosso português, por ocasião, assim um indivíduo que está a viver na Europa ocasionalmente. Então seja bem-vindo, o que é que andou a pensar e saudar os nossos ouvintes? Extensivo também, saudar aí o Jaime no estúdio, estava aqui atentamente a ouvir a sua explicação e o que andei a pensar é necessariamente ainda a volta do país, a questão do MPLA, que as pessoas que têm estado a se questionar se há uma crise ou não uma crise, e também uma movimentação de quadros na província do Ambo que vão se reunir para
organizar uma passeata, uma atividade de apoio ao presidente do MPLA, isto na sequência daquela reunião dos CAPs. Não sei se esta orientação é a nível de todo, a nível nacional, mas pelo menos no AMBO, há esta orientação para sábado. E isto revela que o presidente precisa, está à procura de apoios, sobretudo nas bases. Na reunião dos CAPs, ele já tinha feito uma denúncia dizendo que, ou melhor, denunciando que os responsáveis do partido estavam a usar o tráfico de influência para fazerem chegar ao topo alguns quadros e prejudicando outros. Isto quer dizer que ele não se revê nestas práticas, quer dizer que não está, ou os tais dirigentes que fazem isso não estão com ele. E os dirigentes que têm a competência para pôr pessoas ou selecionar pessoas para o Comitê Central apenas são três, que é o secretário-geral, a vice-presidente e a pessoa que é responsável pelos quadros. Então, quando ele faz essa denúncia, quer dizer que um desses três não está com ele ou ele não está, não conta com estas pessoas e, de facto, ele está a dirigir um partido, mas que não confia nos seus camaradas que estão a usar o tráfico de influência. E o Congresso do MPLA já foi há mais de 3 anos, já era tempo suficiente do presidente penalizar, mas ele só agora, nesta reunião dos CAPs, é que trouxe o assunto e fez a denúncia pública. Pareceu-nos que, provavelmente para colher ali alguma simpatia dos militantes, tendo em conta também que neste Congresso ele faz ali um ataque ao Dino Matroce, e isso também já começa a ser preocupante, esta prática do presidente de estar a desvalorizar e a hostilizar os quadros publicamente. Fez com Dino Matroce, que é um histórico do partido, já fez com a Isalgina Gamboa, publicamente, já fez com o Marcolino Moco, chamou uma vez também na presidência para lhe hostilizar e abandalhar, e depois resultou na sua exoneração. Fez também, acho, com outros quadros, e pensamos nós que política faz-se com um certo nível e civismo, e não fica bem alguém que representa um Estado e mais de 30 milhões de habitantes passa a fazer estas práticas, porque amanhã depois o cidadão não se revê nesta figura. E depois tivemos também aqui, fora destas marcas partidárias, um outro elemento que o presidente está a fazer, ou estão a fazer em nome dele, são as prisões, julgamentos. Agora tivemos aqui o caso do Tito Dali, que foi constituído arguido por atentado ao presidente. Eu acho que o presidente deve olhar e tentar perceber e tentar pôr claro como é que ele quer ser lembrado. Se quer ser lembrado como um líder reformador ou como um líder ou como um líder espelho do líder da Coreia do Norte, que passa a vida a prender os cidadãos, a fazer perseguição e a humilhar publicamente os seus camaradas, como se estivéssemos num tempo de partido único em que a sua presidência fosse eterna. Só restam 3 anos para o presidente João Lourenço estar no poder, deveria José se Gama, dedicar ao país. José Gama, esse é daqueles assuntos que há sempre argumentos a serem debitados nesse problema que o MPLA está a viver. E essa semana o Gama apresentou uma informação que está a ser pouco consumida, essa informação está a ser pouco partilhada pelos demais órgãos de comunicação social, que é a informação sobre a verdadeira razão da ida do Presidente da República ao Dubai. Segundo a informação que foi avançada por si, o Presidente foi por questões de saúde, sentiu-se mal. Será que essa pressão que está a viver no MPLA terá empurrado o Presidente da República a sofrer
este problema de saúde ou o Presidente da República padece de algum tem alguma limitação de saúde que não tem sido partilhado, essa informação não tem sido partilhada para ser consumida pelo povo, já que ele é o representante máximo do Estado angolano. E também vou adicionar nessa questão é a forma como é feita a gestão da informação na Presidência da República. José Gama, o Presidente está mesmo doente? Menos o presidente, ele já tem atenção a ser controlada pelo seu médico Vasco Silva, que é um brigadeiro, e nas últimas semanas, nos últimos dias, teve uma alteração e fez com que ele, à última da hora e de caráter de urgência, se deslocasse ao Dubai para tratamento e vê pela a urgência, a emergência com que a viagem aconteceu, não teve até um grupo de avanço que geralmente antecede as suas viagens, não teve direito nem tempo para prepararem um protocolo à chegada no aeroporto do Dubai, neste último domingo. Portanto, acho que deve ter aproveitado mais, sobretudo, para fazer o check-out ou para entender também porque é que teve a sua tensão arterial alterada, nestes últimos dias ou nos Gama, dias que antecederam a sua viagem. Gama, sabe-se que o Presidente da República, por norma, quando quer fazer consultas, tem três países: Brasil, Estados Unidos e Espanha. Por que não foi nesses países? E teve de Bom, o escolher presidente tem Emirados ido à Espanha Árabes para, Unidos. ele tem ido à Espanha para tratar da questão das vistas. Vai para os Estados Unidos porque lá em Miami, onde há um médico ou uma clínica muito boa em questões da próstata. E agora há uma recomendação para uma clínica onde todo mundo está a ir, que é no Dubai, que são bons também, e é para lá onde ele desta vez foi. E parece que não é a primeira vez que vai ao Dubai, já outras vezes foi, mas de forma discreta, já que quando viaja anunciam apenas que é viagem privada, nunca falam que está a ir para fazer ou receber assistência médica, Mas, porque Gama, provavelmente a que se deve esse problema de saúde do Presidente ser mantido a sete chaves? Raramente eu pelo menos não tenho memória de algum dia se ter noticiado ou a Presidência ter publicado uma nota sobre essa questão, sobre esses problemas de saúde que muitas das vezes afetam o Presidente da República. bom, geralmente os regimes não democráticos ou aqueles parecidos com os nossos têm a de saúde do presidente como o segredo de Estado. É um regime que não é pela transparência, então ele não partilha as informações sobre a saúde do presidente. Acho que eles pensam que se informarem que o presidente está doente ou padece de alguma patologia, vai ser um sinal de fraqueza, ou vai ser visto num cenário de fraqueza, e outros depois também poderão querer fazer aproveitamento da sua ausência. Então, isso tornou-se já uma cultura desde o tempo do presidente José Eduardo dos Santos. João Lourenço já várias vezes viajou para ir buscar tratamento médico, mas nunca informou a nação que o propósito da viagem. Anunciam sempre como uma viagem de caráter privado. Portanto, é uma coisa que os angolanos também já acham isso como normal. Então, para sabermos da saúde do presidente, tem que ser sempre pelos bastidores e por outras vias, é que temos noção de que de facto está a acontecer. E, aliás, já tivemos há cerca de 40 anos, né, um presidente que morreu de problemas de saúde e até hoje ninguém sabe, nem a própria família foi informada o que é que ele de facto tinha ou teve e continuamos assim. E a prática continua, quer dizer que estamos com um regime que procura não se reformar, não se alterar.
E João Lourenço, que é o chamado reformador, ou alguém que assim se apresenta, também não está interessado em reformar esta parte da prestação de contas e de prestação de informação ao povo que o elegeu e a quem ele deveria prestar contas, porque isso também é um ato de transparência, informar sobre a saúde Gama, já volto do a si, líder. já volto a si. Doutor Jaime, essas informações que são aqui trazidas pelo Gama, a serem verdade, há necessidade da Presidência da República tratar esse assunto da saúde de João Lourenço como segredo de Estado, com esse sigilo todo em volta do estado de saúde do Presidente da República? Olha, tudo que eu sei é que ele foi ao Dubai, uma vizinha, pronto, uma saída particular, privada, não é como se disse. E relativamente à saúde, também li no Clube Capa, que disse que ele, pronto, né, teve um mal-estar e decidiu, junto à competição médica, ao Dubai. O presidente é um ser humano como todos nós, né? Mas haverá aqui alguma dificuldade da presidência, tal como acontece em outras paragens, em que o estado de saúde do Presidente da República faz parte de. É vista com alguma naturalidade, com alguma normalidade. Por que é que nós não. O Gama acabou por aqui trazer alguns elementos históricos. O presidente Agostinho Neto foi, pouco se sabia do verdadeiro estado de saúde dele. Até hoje, segundo aqui a explicação do Gama, a família ainda continua a questionar verdadeiramente o que é que ele padecia, o que é que ele tinha, qual a doença que ele tinha. O presidente José Eduardo Santos só nos apercebemos que efetivamente ele tinha problemas de saúde depois de sair da presidência. O presidente João Lourenço tem dificuldade de fazer a correção ou trata-se de uma característica do regime angolano? Desculpa, quando eu disse que o presidente era uma pessoa como todos nós, tem o direito à privacidade, não é? A privacidade. Mas é presidente, a vida Tem, dele interessa a todos nós, doutor sim, Jaime. mas não deixa de ter direito ao resguardo da vida privada, ao resguardo da sua intimidade e ao resguardo do seu estado de saúde. É um direito que todos nós temos, não é? Todos nós temos. Todos nós temos o direito Mas ele não é um a cidadão ter, normal, doutor Jaime. mas não deixa de Ele é ser, o presidente de todos os angolanos. e usaste uma expressão correta, é um cidadão, independentemente da sua demissão institucional ou constitucional, ele não abre mão da sua vida privada, Mas do resguardo da sua intimidade. essa gestão não abre caminho para a especulação. Mas é uma gestão que ele tem direito por lei. Agora, ele é quem sabe se Mas recusa esse direito. a vida dele interessa a todos os angolanos. Ele é que tem a responsabilidade de gerir a vida de todos nós. Daí Natural. que, se ele tiver algum problema de saúde, deve partilhar com os angolanos. É o que nós estamos habituados a assistir. Não vamos longe, aqui mesmo em países vizinhos, como a Zâmbia, a Namíbia, países limítrofes de Angola. O problema de saúde do presidente é um assunto, é algo normal. Sim, mas não há secretismo na gestão dessa informação. há aspectos que obedecem também a valores culturais de cada povo. Né? Eu vou contar-te alguma coisa. A minha irmã, a segunda depois de mim, ela é formada em antropologia. E a sua monografia, ela falou sobre os rituais fúnebres dos povos dos Dembos. Não Dembo localidade, Reino dos Dembos. E do trabalho de campo que fez, ela, pronto, do estudo concluiu que nos Dembos, Reino dos Dembos, o estado de saúde do Soba não é partilhado com ninguém. Nunca se diz à comunidade que o Soba está doente, que o Soba está em dificuldade. E mesmo quando o Soba morre, não se diz que o Soba morreu. O Soba está a dormir. Então há elementos culturais que vão influenciar a dinâmica política, econômica, jurídica e funcionamento e estrutura da própria sociedade. Então imagine, não é? Se o pai de casa se tiver a se queixar todos os dias, a cabeça dói, o braço dói, a perna dói, mas esse pai está sempre doente, daqui a pouco estamos sem pai. Então o Presidente da República tem o direito a esse resguardo da vida privada, da intimidade, tem o direito ao resguardo do seu estado de saúde. Todos nós temos esse direito.
O facto de ser Presidente da República não significa dizer que deve haver aqui a violação deste seu direito. Agora, ele quem sabe se abre ou não mão deste direito. Olha, aí no encontro, não é, com os meus secretários, quase diz, os mais velhos, sei lá que vai ver são aqueles, reuniram porque já estão pensando num candidato. Ele disse, eu também sou mais velho, eu tenho 70 anos. 70 anos não é nenhum jovem como nós. E essa idade, 70 anos, é normal que as pessoas tenham estrangulamento na pressão alta, na pressão arterial ou alta ou baixa, problemas com diabetes e outras coisas mais. Há doenças que são da idade. Por mais bem que se viva, por mais vigor físico que se tenha, há coisas que são da idade. E o Presidente da República está com 70 anos, mais ou menos 70 anos. Ele podia ser pai de qualquer um de nós aqui nesse estúdio. Então, se nós já estamos a tomar enalapril todos os dias para tomar conta da atenção, temos idade de ser filhos dele, agora imagine ele que tem de ser nosso pai. É normal que tenha sentido. Mas também não seria normal partilhar essa informação com os angolanos? Insisto nessa pergunta, Dr. Jaime. Não. É normal ele ter o resguardo do seu estado de saúde. Isto é que é o normal. Agora, a anomalia é ele abrir mão desse seu direito. O normal é ele ter o resguardo do seu estado de saúde, da sua vida privada, da sua intimidade. Isto é que é o normal. Mas não seria também uma forma de ele ser ajudado, e se pudermos nos ater às palavras do Gama, a pressão política dos últimos dias não foi muito benéfica para o presidente João Lourenço? Não seria uma forma também do próprio MPLA começar a tratar de forma diferente e os angolanos tratarem de forma diferente o presidente João Lourenço, por saber que ele está debilitado, tem alguns problemas de saúde, que não precisa, não deve ser pressionado, sob pena de depois termos algum problema? Ele não está nesse estado, não está nesse estado. E quem se propõe a assumir a função que ele tem, ele sabe que está aberto ao escrutínio, tem a sua vida privada escrutinada por todos, como disse muito bem o Horácio, porque interessa a todos nós, né? E ele tem consciência disso. Pronto, né? Já tem 70 anos, Presidente da República, apesar do seu vigor físico, um atlético, gosta de andar da bicicleta, faz exercícios físicos, tem uma alimentação naturalmente que a gente pode pensar super cuidada, naturalmente é o chefe de Estado, alguém cuida da comida dele, da dieta, de tudo isso, mas ele tem 70 anos, é normal que tenha uma pressão arterial subiu e o médico recomenda para vamos lá fazer um rastreio mais ou menos mais aturado. Mas isso tudo. Agora, deixa-me só concluir. Sim. Nós estamos aqui a partir de um aspecto da especulação. Mas é aí onde a presidência deveria desmentir essa informação. Ao fechar-se, estará. Nós sabemos que há determinadas agendas de Estado que podem ser resolvidas em viagens particulares, privadas. Então, o doutor Jaime está a querer dar sentido a essas informações que circularam nas redes sociais, em que a verdadeira agenda do Presidente da República é encontrar-se com Isabel dos Santos e com Manuel Vicente, que residem em Dubai. Não. Fará algum sentido? Eu não acho que o Presidente vai sair daqui para ir ao Dubai, em casa do Manuel Vicente, nosso ex-vice-presidente da República, para encontrar-se com a Isabel dos Santos. Eu teria dado algum crédito se tivessem dito, olha, Manuel Vicente aconselhou a engenheira Isabel dos Santos a vir num avião particular, secretamente, para vir encontrar-se com o Presidente da República aqui em Angola. Agora, o Presidente sair daqui do nosso país... Não faz sentido. Não faz sentido. Nem a brincar. Eu não posso dar crédito a uma coisa dessas. Sei que a engenheira Isabel dos Santos tem residência no Dubai. Sei que o engenheiro Manuel Vicente tem residência no Dubai. Agora, o Presidente sair daqui, ir à casa do engenheiro Manuel Vicente para encontrar-se com a engenheira Isabel dos Santos. Por mais vontade que o engenheiro Manuel Vicente ou por mais vontade que o Presidente João Lourenço tenha... Não, estou a falar da vontade do engenheiro Manuel Vicente, de poder trazer a engenheira Isabel dos Santos ao convívio do Estado angolano, normalizar relações que a essa altura estão no ambiente de azedume. O que poderia ter acontecido era garantir que ela viesse, ainda que fosse secretamente, para encontrar-se com o Presidente da República. Agora, o PR ir ao encontro dela... Seria uma humilhação para o Presidente da República? Não, o Presidente não...
Ele é presidente de mais de 30 milhões de pessoas. Imagine submeter-se a uma situação dessa natureza. Mas Isabel dos Santos não é um angolano qualquer. Foi, até 2017, a mulher mais rica da África. Mas o presidente da República é o presidente de 30 e tal milhões de angolanos, incluindo o presidente da engenheira Isabel dos Santos. José Gama, também acompanhou essas informações, segundo as quais o presidente teria ido a Dubai também com a finalidade de se encontrar com a primogênita do antigo presidente da República, José Eduardo dos Santos. Sim, acompanhei, mas sem fundamento algum, não há, nem houve até agora, pelo menos pelo que se sabe, nenhum contacto entre os mesmos. Depois, o presidente João Lourenço tem uma forma própria de ser. Ele nunca iria se rebaixar ao ponto de ir ter com Isabel dos Santos ou um outro filho do presidente José Eduardo dos Santos. Ele está numa posição que se sente soberano e qualquer coisa é que tem, os outros é que têm que chegar até a si. E não ele pegar no avião, ficar 8 horas no ar, perder eventos na China, na Indonésia, onde está a ser representado por Aldão da Almeida, dispensar isso tudo para ir se encontrar com Isabel dos Santos. Vimos quando o presidente dos Santos morreu, ele mandou quem? Mandou uma delegação com Francisco Furtado a Barcelona para irem conversar com os filhos de Gés. Nunca, em nenhum momento, ele se vergou para ser ele pessoalmente. Ele tem um certo orgulho e, como dizia, não creio que o João Lourenço faria uma coisa desta. O seu orgulho não lhe permitiria ir ter com Isabel dos Santos. O máximo que ele pudesse fazer, se calhar, é lançar um perdão público, dizer que, ok, já podem ir para Angola, mas não ele se deslocar para o Dubai ou para um outro sítio ter com a senhora. Então, essa questão está descartada. Gama, não respondeu sobre essa questão de não haver, até o momento, uma comunicação oficial em que o Presidente da República tem algumas dificuldades de saúde, ou pelo menos tem a saúde um tanto quanto debilitada, e que foi, com base naquilo que foi dito por ti, houve muita pressão e acabou por interferir diretamente no estado de saúde do Presidente da República. A que se deve essa resistência dos assessores de comunicação do Presidente em informarem o país que o Presidente verdadeiramente foi para Dubai à busca de saúde? Não, isso também não vai acontecer, não vão comunicar. E lembro-me que houve uma vez que um jornalista contactou a assessoria do Presidente da República para a informação e a resposta que o senhor porta-voz ou o senhor secretário para a informação, Luís Fernando, prestou é que eles não dão notícias por antecipação. Por exemplo, se o presidente vai para um sítio ou se tem algo, não entram nos detalhes. Portanto, e como já dizíamos, isto já é uma cultura de mais de 4 décadas e não vai ser agora que eles vão passar a informar. Veja uma coisa assim diferente. Eu lembro-me quando o presidente Mandela esteve doente, até o tipo de medicação, de medicamentos que ele tomava, a presidência da República anunciava publicamente que o presidente está bom, está isso, está assim, está a tomar essa medicação. Quer dizer, é uma forma de prestação de contas, porque um presidente não é um cidadão qualquer, é um cidadão que representa a estabilidade na vida do cidadão e do país. Portanto, todo o povo, todo cidadão, todos os liderados têm o dever e de direito à informação sobre a vida do presidente, tanto o que ele Gama, faz, o que ele deixa de fazer. Gama, sobre esse assunto eu vou ouvir de vocês em um minuto. Começo pelo Dr. Jaime. A ser verdade, estará o Presidente da República e, pelo menos nesse mandato, ele tem investido, e se tivermos que olhar naquilo que são os hospitais que foram construídos e inaugurados por ele, o Presidente tem investido fortemente na questão dos hospitais. Estará o Presidente também a desacreditar no sistema de saúde que ele próprio está a montar e está a oferecer para os angolanos?
Não considero isso um atestado de incompetência. O sistema de saúde, oficialmente, o Presidente da República foi a uma visita privada Não, essa é verdade, essa é no Dubai. verdade. Mas o Presidente da Uma República visita tem, pelo menos. privada no Dubai. E repara, nós temos nele o Hospital Cardeal do Alexandre Nascimento, que era o mais indicado para tratar dessas questões, mas nós sabemos que, apesar de todo o investimento que está sendo feito, ainda temos algumas limitações, porque o dinheiro não chega para fazer tudo. Há realidades em que a maior especialidade, como diz o artigo de José Gama, que um hospital de referência, e podemos até dizer um hospital de referência mundial, porque muita gente vai tratar-se daquele hospital. Então, o Presidente da República tem cuidados de saúde dos melhores que estão disponíveis. Não só o nosso, é assim que se cuidam dos presidentes. Agora, se nós temos, apesar de todo o investimento, ainda temos algumas limitações que são compreensíveis. Durante muito tempo não se investiu na formação de médicos em termos de especialidades, não se investiu em hospitais de especialidades. É um investimento que está sendo feito agora, com todas as limitações que ainda temos. Eu penso que seria arriscado demais impedir que o senhor, né, na possibilidade de estar efetivamente com a atenção alta, impedir que o senhor fosse à busca de um cuidado de saúde especializado, do melhor que há no mundo, apenas porque queremos condicioná-lo moralmente a submeter-se aos hospitais que ele está a construir no âmbito das suas políticas públicas de saúde e de formação em saúde. Eu penso que seria ser rigoroso demais e até para não dizer extremista, não é? Eu penso que não há nada de desqualificado no sistema de saúde pelo fato de ele ter ido ao Dubai e hipoteticamente tratar da saúde. José Gama, partilha dessa opinião? José Gama? Doutor Sapo, eu não sei se a situação do Doutor Sapo já melhorou de internet. Doutor Sapo, está ali? Doutor Sapo não está. José Gama, estará a se passar um certificado de incompetência ao nosso sistema de saúde, o facto a se confirmar do Presidente da República sempre que estiver doente recorrer ao estrangeiro? Não, eu iria mais pela questão de sigilo. Tem um regime que receia que as informações sobre o presidente vá às ruas, porque se as pessoas tomarem conhecimento que o presidente padece de alguma doença ou de algum problema crônico, para o regime é um sinal de fraqueza. As pessoas vão começar a contar, suponhamos que ele tenha algum problema, as pessoas vão começar a fazer cálculos que ele daqui a algum tempo não vai poder mais estar na vida política ativa. Veja o que os outros estão a fazer da ala do presidente, já colocaram notícias ou informações a pôr em causa que o Nandó tem problemas também de saúde, é uma forma de pôr ele derrubado. O José Eduardo dos Santos andou doente cerca de mais de 16 anos, mas em nenhum momento, quando ele saía, diziam que ele estava aí para a Espanha ou para o Rio de Janeiro ou São Paulo tratar da sua saúde. Sempre foi visita privada para evitar alguma exposição. Eu penso que, e reitero, que é mais por questões de sigilo. Porque há situações que o presidente já foi à clínica Girassol para ser observado. Mas agora também questões de segurança, está numa altura que é muito contestado, muito odiado pelas pessoas, há muita reserva à volta da sua figura e para um hospital assim também há riscos, pode ser que alguém apareça, querer, ou mesmo um enfermeiro, ou alguém profissional, vê-lo ali, querer fazer assim algum mal. Então é mais questão que tem a ver com questões de sigilo, questões da própria segurança do mesmo. Do mesmo. Nós estamos a roubar algum tempo nesse tema e eu vou terminar com uma outra pergunta sobre esse assunto. O presidente João Lourenço, se nos atermos naquilo que estabelece a Constituição,
em que dá direito apenas a 2 mandatos, e se tivermos que nos ater também ao próprio estatuto do MPLA, o presidente João Lourenço não tem possibilidades legais, não só de se candidatar como presidente do MPLA, como presidente da República. Assim, podemos resumir que o presidente João Lourenço é um presidente a prazo, o Dr. Jaime? Não um presidente a prazo. Relativamente à liderança do MPLA, que o artigo 120 dos estatutos do MPLA, a última versão, traz uma redação que, noutros termos, diz o seguinte: o candidato a presidente, o presidente do partido é o candidato a presidente da República. E a segunda posição na lista é para a vice-presidência, o que faz com que haja uma coincidência entre a limitação de mandatos constitucionais e a limitação de mandatos a nível do partido. Só que os estatutos podem ser alterados. Há aqui um congresso, já que em 2020, em dezembro, melhor que um congresso já em dezembro, e que pode-se editar a redação daquele... Mas o doutor Jaime disse, também, segundo o próprio estatuto, o Congresso Extraordinário não dá direito aos seus participantes de alterarem o estatuto do partido. Isso não é verdade. Não é isso. O artigo 78 é claro sobre essa matéria. O único limite que há num Congresso Extraordinário é relativamente à renovação de mandato da liderança do partido. E dos membros do Comitê Central também pode-se renovar? O Congresso é soberano, pode... Não, o Congresso Extraordinário pode renovar? Pode. Repara uma coisa, tem que interpretar assim. A única vedação é relativamente à renovação de mandato da liderança do partido. Só se renova a liderança do partido do Congresso Extraordinário em 3 circunstâncias: autodemissão, incapacidade física de continuar a liderar ou incapacidade psicológica de continuar a liderar. 3 circunstâncias. O número 2 do artigo 78 abre uma margem muito grande para absorver todas as competências do Congresso. É que o Estatuto nem fala de Congresso ordinário, fala com Congresso. Depois, mais abaixo, é que fala em Congresso Extraordinário. Um Congresso Extraordinário pode fazer tudo e mais alguma coisa. A única limitação que há no Congresso é a Extraordinário... questão da eleição do presidente. E vamos ficar com um fato concreto. Há senhoras que hoje são governadoras provinciais do Bié e da Lunda Norte. Que não são do Bureau Político. Não são do Bureau Político. Por inerência de funções, os governadores provinciais que depois passam a primeiro secretário são membros do Bureau Político. Terão que ir. Há movimentações a nível das administrações municipais. Os administradores municipais, por inerência, costumam ser membros do Comitê Central. Ao nosso amigo, né, que foi agora Pulubito, administrador municipal, terá que ser catapultado a membro do Comitê Central em dezembro. Então, é isso que se diz, que o Congresso Extraordinário não vai mexer com a composição do Comitê Central. Eu não subscrevo essa lógica. E tem mais. Mesmo com essa sustentação, com base nos estatutos e tem mais. Quando o presidente se dirige aos primeiros secretários, dizendo, noutros termos, muitos de vocês, se não fosse o nepotismo, o tráfico de influência, o favoritismo... Não estariam ali. Não, estariam. Se não fosse... estariam ali. Estariam no Comitê Central. Estariam ali no Comitê Central. Está a dizer, alguns de vocês vão substituir aqueles indivíduos que estão no Comitê Central apenas por influência, tráfico de, nepotismo, favoritismo. Tem que ler também nessa perspectiva. Isso não afunda e não agrava a crise no MPLA, porque essa gente que o presidente está a se referir de não ter mérito de chegar nesse órgão, não vão se desdobrar. São pessoas que normalmente têm um estofo político, não vão se desdobrar no sentido de salvaguardar o seu lugar no Comitê Central. O Comitê Central
é composto por 693 membros. E há regras na política que a gente tem que respeitar. Como por exemplo, que regra? Na política não se mitiga os adversários. Quando tem possibilidade, elimina, afasta. É preciso eliminar. A política é como na savana. O leão é o mais poderoso. Mas se tiver a possibilidade de eliminar o bando de hienas, vai eliminar. Se tiver a possibilidade de eliminar o bando de mabecos, vai eliminar. Se tiver a possibilidade de afugentar o chacal e outros, vai eliminar. Mesmo tendo consciência que esses não têm... O presidente do MPLA está nessa condição? Eu digo, a política é assim. Vou dar-te um exemplo concreto. Onde é que anda aquele conjunto de militantes da UNITA que solicitaram a anulação do primeiro congresso que elegeu o engenheiro Adalberto Costa Júnior? Seria imprudente da parte do engenheiro Adalberto Costa Júnior manter nas mesmas posições aqueles indivíduos que requereram a impugnação daquele congresso. Por quê, Dr. Jaime? Politicamente é assim que se fazem as coisas. Não será uma postura intolerante? Não, na política o indivíduo tem que desenvolver a arte da sobrevivência. E a arte da sobrevivência também passa pela aniquilação, inutilidade dos seus adversários, reais ou potenciais. Na política não se mitiga. É aceitável. Isto é aceitável. Esta é regra na política. Não se oferecem rebuçados. E só se oferecem a quem efetivamente deu mostras de fidelidade. Mas não há ali, a nos atermos a essa lógica e essa linha de pensamento do doutor, não será um incentivo aquilo que muito tem sido criticado, a questão da bajulação? Não será o fomento para a bajulação? Olha, em que toda a gente vai querer estar... A mulher de César não basta ser fiel, ela tem que parecer ser fiel. O que é que quer dizer com isso? Há coisas que são próprias dos nossos partidos que evoluíram dos movimentos. E eu falo e trago sempre o exemplo do MPLA e da UNITA. A estabilidade do grupo depende da estabilidade em torno do líder. Um líder fraco, ele é derrubado, cai. O indivíduo, para estar à frente de partidos como o MPLA e a UNITA, tem que ser forte. Não admitem fraqueza essas organizações. E quem está ao lado do líder, tirar-lhe a areia à volta dos pés para enfraquecê-lo, se o líder não o afastar, alguém o afasta. Não se admitem tentativas... Isso é a real política. É a real política. E sobretudo, para os nossos partidos que evoluíram dos movimentos para partidos. O MPLA e a UNITA são uma grande escola política nessa perspectiva. E é interessante estudar essas dinâmicas internas. Mas os militantes têm a noção disso? Depende do militante. Há o militante do Viva, há o militante do Oie, há o militante de esticar a lona e há o militante do cérebro, aquele que pensa, que analisa, que atua. Então, os partidos políticos são como qualquer família. Mesmo na família, há aquele indivíduo só para lhe mandar na praça, tá vendo? E aquele indivíduo que quando há problema, sobrinho, senta aqui, você também já tem juízo, você também já pensa. Não, traga também o sobrinho fulano, esse também tem opinião. Nos partidos é assim. Há pessoas para todo tipo de tarefas. Pensar não é tarefa para todos. Uns são para fazer volume, outros são para transmitir aquilo que é a perspectiva, a visão da liderança. Outros são para organizar aqueles que vão executar a visão da liderança. E há um grupo que fica analisando os efeitos, os resultados da visão, que vão alimentando a liderança. Olha, aquilo que você disse está por dizer aquilo, que vamos corrigir aqui. Então os partidos são assim. Então, UNITA e MPLA, pelas suas próprias histórias e as suas escolas políticas, têm essa estrutura. Então, não vai ver alguém que apresenta-se como uma ameaça à liderança. Com isso, o Dr. Jaime está a querer dizer que o presidente João Lourenço, o presidente do MPLA, poderá limpar a casa no Congresso de dezembro. Estamos a sensivelmente 3 meses. Se não fizer isso,
ele vai mostrar um grande sinal de fraqueza e de imprudência. Nessa altura, recomenda-se que o presidente João Lourenço tem de limpar o Comitê Central. Recomenda-se que limpe a casa. Recomenda-se que limpe a casa. Isto é o que se recomenda. E quem está a concorrer contra ele sabe que a regra é esta. É um risco que se aceita e que se assume, acreditando na sorte ou na distração do líder. Mas a regra é esta. Quando o filho do leão está a ter a juba muito grande e o pai sente que este já é uma ameaça para mim, expulsa-o do bando. Acontece assim. Na política é assim. Também. Infelizmente, na política é assim. José Gama, a pergunta que eu coloquei a propósito disso, em função daquilo que já disse, da Constituição e do Estatuto, apesar do Dr. Jaime ter aqui argumentado relativamente ao Estatuto, em que o presidente João Lourenço tem ainda margem de manobra, eu dizia, João Lourenço é um líder a prazo. José Gama. Sim, porque João Lourenço faltam-lhe 3 anos. 3 anos para abandonar o poder. Depois disso, já não vai poder concorrer mais ou estar na presidência da República. A presidência do partido também fica comprometida, tendo em conta que no último congresso ele alterou os estatutos em que, conjugado com a Constituição, determina que o líder do partido é o candidato às próximas eleições. Sendo assim, ele também não pode concorrer à liderança do partido. Mas o que é que ele vai fazer? Ele vai organizar este congresso de dezembro para pôr abaixo, anular essa alteração, essa cláusula ou este artigo que ele colocou. Mas também lembrarmos que na segunda-feira passada, antepassada, na reunião dos capos, o presidente deu aqui um sinal de que quer a liderança do partido de volta, de novo, que não vai sair. Quando ele diz que incentiva ou fala na possibilidade dos jovens virem a ser catapultados para a presidência da República, ele põe de parte a presidência do partido. Quer dizer que a presidência do partido está reservada para ele e quer ele estar na presidência para indicar o provável presidente da República. Portanto, aquele discurso que o presidente tem, a agenda que o presidente revela ter, não é uma agenda de saída, é uma agenda de ficar. Quer dizer que ele quer ficar ainda no poder partidário, para poder mandar e influenciar. Está numa fase de saída do poder, mas ao mesmo tempo está quase que perdido. Está naquela fase em que José Eduardo estava, já não sabe o que fazer, aprova leis para o outro, quando chegar, não mexer ali e acolá. Ele, de frente ao dos Santos, ele está a fazer leis, que essas leis das ONGs, leis de segurança, está a prender as pessoas, está a ameaçar. Então, nota-se que está perdido. E quando um líder está perdido, de facto, ele sente e reconhece que, de facto, está a prazo. Se ele quisesse e tivesse uma agenda de saída voluntária, sair numa boa, eu acho que ele não iria se preocupar em aprovar mais essas leis, iria começar a preparar o partido. Gama, é ou não um líder a prazo, João Lourenço? Não, ele próprio reconhece que é um líder a prazo. Só lhe faltam 3 anos. Ele reconhece que é um líder a prazo e ele está a lutar contra esses prazos. Lutando como? Lutando, ficando ainda no poder de decisão. Portanto, o presidente João Lourenço, basta ler os discursos do mesmo, as suas ações, quando vai prender os ditos da LIS, esses revus todos, ele não quer uma oposição que perturbem a sua retirada, esta agenda que lhe coloca a prazo. Ele está a lutar para não ser um líder a prazo. Portanto, é um líder a prazo, mas a lutar contra esta condição. Gama, há aqui alguns elementos aqui dados pelo doutor Jaime. Eu, se me lembro, num passado não muito distante, o Gama foi apresentando algumas ideias que levam para o sentido que o presidente João Lourenço, ou seja, o Congresso Extraordinário do MPLA, não tinha estatutariamente força de alterar
os estatutos e muito menos mexer na composição ou na substituição dos membros do Bureau Político e do Comitê Central? Bom, ele vai ter o Congresso. Voltamos novamente à reunião dos CAPs e tentar perceber por que é que ela é realizada. Ele já preparou as bases, que não quer oposição, que não quer críticas naquilo que ele vai fazer, que já veio ali a determinar e a eleger opositores internos. Quer dizer que quando ele for ao Congresso e propor alteração dos estatutos, ninguém vai poder levantar as mãos ou o dedo, porque ele vai acusar de destabilizar o partido. Só esta iniciativa dos Dinos Matrosso e outros quererem um congresso de múltiplas candidaturas, já o grupo da presidência que está, as milícias presidenciais, nas redes sociais, já estão a divulgar que aquilo é destabilizar, que aquilo é algo contra é contra o partido, contra o país, contra a estabilidade. Portanto, a resposta toda dela está aí. Ele vai fazer, não há dúvida nenhuma que ele não vai fazer, ou melhor, que ele vai fazer, que ele não vai fazer isso. Ele vai fazer, vai alterar usar este Congresso para fazer esta alteração, porque ele precisa. Agora, uma coisa que ele já deixou patente é que ele não vai ser um Congresso eletivo, não vão renovar ali a direção. Ele precisa só desse Congresso para tirar, primeiro, altera os estatutos e depois o próximo de 2025 ou 2026, ele vai usar aquilo para a eleição. Gama, a lógica do Dr. Jaime é que haverá mudanças no Comitê Central. Ele pretende alterar e substituir alguns membros do Comitê Central, daí ter incentivado e ter feito essa crítica de forma muito direta, em que muitos estão ali sem merecer, ou seja, não estão por mérito. Aqueles que deviam lá estar estão distante deste órgão bastante cobiçado pelos militantes do MPLA. Não, quando ele diz que e faz a crítica dos militantes que chegaram ali não por mérito, ele está a falar é o militante que tem poucos anos de militância, aquele que saltou. Então há aqui dois tipos de militantes. Tem esses que saltaram, que são jovens, que subiram por via da influência política, e tem aqueles mais velhos, históricos. Agora, não me parece que ele vai afastar esses que entraram assim por via do tráfico de influência, porque se fosse para afastar ele revogava ou mandava rever o processo de eleição deles. Agora, o que ele poderá fazer pode afastar os mais velhos, que ele acha que são críticos, pode fazer aquilo que a dada altura o dos Santos fazia, pôr uma carta na TPA, dizer que olha, o Matrosso ou o general A, B, C escreveram para o Comitê Central, pediram que já não querem ser mais membros. Até os outros depois virem a público a dizer que estas cartas são falsas, aí o Congresso também já terminou. Ele pode usar esse risco? Esse risco, pá, é o que nós dissemos, o Presidente está a lutar para a conservação do seu poder e ele vai usar todas as armas, né? Quando tu vens publicamente a bandalhar um histórico como o Dino Matrossa, jogar baixo, pôr as milícias, atacar o mais velho de 80 anos, ele está-nos a dizer que vai usar todas as armas, todos os golpes baixos possíveis, né? Portanto, do Presidente João Lourenço não se espera nada, já não pode prender esses mais velhos. Não vai, nem vai, mas vai usar esses artifícios, pode afastá-los do Comitê Central para não lhe afrontarem ou não. E pode até também pôr ali uma cláusula agora nos estatutos. O próximo presidente tem que ser também membro do Comitê Central. Aí ele controla tudo, afasta-os do Comitê Central, coloca essas cláusulas. Mas vale lembrar que, segundo os estatutos, ele tem que alterar os estatutos agora e não em 2025, porque ele se altera os estatutos em 2025 e em paralelo com o Congresso Eletivo, ele depois não pode beneficiar-se desta nova norma que ele faz, dessa alteração. Então a alteração tem de acontecer no Congresso de dezembro. Gama, quem pode nessa altura, qual é o maior obstáculo de João Lourenço? A olhar por tudo aquilo que foi dito ao longo desta conversa, bastante solta, diga-se de passagem, qual é o maior obstáculo
nessa estratégia da consolidação e da manutenção do poder? Qual é o maior obstáculo? Eu acho que o presidente teme uma eventual candidatura do antigo presidente do Parlamento, Fernando da Piedade Dia dos Santos Nandó. O António Venâncio, já desde o congresso anterior, que vem dizendo que quer se candidatar, nunca foi perturbado. Higino Carneiro, já há um ano que vem dizendo que quer que vai se candidatar, nunca foi incomodado. Bastou o presidente ouvir falar de Nandó que pôs-se em pânico. Tem medo de Nandó por quê? E veja uma coisa que ele sabe que Dino Matroce vai apoiar Nandó, mas em nenhum momento procurou atacar o Nandó. Apenas o Matroce. Tem medo do Nandó por quê? Porque o Nandó tem um perfil, uma trajetória muito mais equilibrada, que supera a do próprio presidente João Lourenço. Nandó já foi seu chefe, tem ligações também diretas e de amizade. O Nandó tem o parlamento, os deputados do MPLA com ele, porque era um indivíduo que revelou-se unânime e democrata, tem alas dentro da segurança do Estado que o apoiam, tem nas Forças Armadas, na Polícia Nacional. Se ele tenta fazer um ataque ou uma campanha de hostilização ao Nandó, muita gente que se revê ao Nandó pode se levantar, sobretudo os generais, começarem depois a repostar e a criticar publicamente, e aí o presidente perder a autoridade. Por isso é que ele tem uma certa cautela. Nessa altura, o maior obstáculo é Nandó. Dr. Jaime, partilha desta opinião do Grama. Sim, do ponto de vista do perfil, o mais velho Nandó, quer seja o perfil partidário como institucional, o único cadeirão que lhe falta é mesmo do Presidente da República. Já foi tudo mais alguma coisa. Ministro do Interior, Comandante-Geral, Ministro da Segurança do Estado, Presidente da Assembleia Nacional, Primeiro-Ministro, Vice-Presidente da República. Provavelmente ele tenha pretensões de fechar, né? Mas a idade não será um obstáculo para Nandó se tiver essa pretensão? Tem muito vigor físico. Tem muito vigor físico. Estaremos diante de um próximo Lula da Silva. Quem não conhece a idade tendo dele, a idade que tem, mas olham assim, o mais velho Nandó não tem sinais de envelhecimento, assim visíveis no rosto, não tem. Mas aqui, até agora, ele não houve um anúncio público, né, de alguém, assim como o general Gino Carneiro disse, eu quero ser presidente. Mas também não deve ser o perfil de Nandó de ser uma pessoa bastante resguardada, uma pessoa bastante reservada. Não deve ser, em função do perfil dele, uma figura bastante reservada. Ele tem essa característica, ele não é de muitas palavras, não fala muito, não é de se expor muito publicamente, mesmo quando foi vice-presidente, primeiro-ministro e outras. Não é assim de dar muitas entrevistas, de falar muito, é muito reservado, muito cuidado com as palavras, sabe resguardar-se, mas aqui até agora ele não diz absolutamente nada. Mas é com outro pormenor, está a ver? Mas rapidamente, doutor. Sim, rapidamente. É que, embora do ponto de vista da publicidade, o mais velho Gino Carneiro, general, tenha muito mais essa apetência, é que o mais velho Nandó traz aqui uma coisa que a gente tem que prestar atenção. O MPLA, que tem a sua base Quimbundo, tem o centro do poder em 2 municípios, Icolibengo e Dande. Mas velho Nandó, da família Dias dos Santos, e vai ter ali próximo os Pereira dos Santos Vandune, família Azevedo, família Paim. Vais trazer aqui as outras famílias daqui do Icolibengo, Almeida, Silva Neto, Gaspar, Adão e outros. E muitas dessas famílias estão linkadas por laços de casamento. Isso tem alguma influência? Muita influência. Relações com a família Vicente também, por via de casamentos. Então, o mais velho Nandó, ele pode ser o epicentro, pode ser o elemento congregador, embora ele não fale muito, mas tem esse elemento, o elemento congregador. Pode desequilibrar o projeto político de João Lourenço.
São essas, Com base nisso. são essas famílias que realmente mandam em Angola. Você São tem essas. família Pereira dos Santos Vandune e família Dias dos Santos. São as duas famílias mais poderosas, as que realmente controlam a estrutura do poder. Depois tens a família Almeida, aqui no Colibengo, e tens a família Silva, que é família Isso Silva, é bastante família interessante. Neto. Um dia vamos ter que analisar Família um pouco Neto, tá sobre vendo? Então, a influência das famílias o no próprio poder político o mais velho Nandó pode ser o elemento congregador dessas famílias. de todas essas famílias que sentem que perderam espaço de influência quando o presidente João Lourenço assumiu Assumiu o poder. Então, Muito obrigado. espera, para terminar. Sim, terminar Agora, mesmo. nós doutor. ficamos sem saber se é um projeto de Estado ou é um projeto de famílias. Em uma palavra. Eu não sei. José Gama, eu vou me despedir. Não sei se queria comentar essa questão do. Mas 30 segundos. 30 segundos. Muitos jovens estão a ser processados. Agora vimos o dito dali a ser constituído, arguído. Esse artigo 333 está a fazer muitas vítimas. Eu penso que até o final, até 2027, o cenário vai ser assim. Já várias vezes alertamos que os líderes, quando estão em fim de mandato, tendem a produzir um regime violento contra os opositores políticos e todos aqueles que vão ou que estão contra a sua agenda. Portanto, já tem esta perseguição ao Hitler, ao Gangster e outros vão continuar. Todo aquele agora que se pronunciar e basta a PGR fazer uma interpretação de que é um atentado à honra ao bom nome do presidente, vão começar a levar as barras do tribunal. Aconteceu também com o general Numa, que também já foi constituído arguído, e agora o que é que se vai fazer? Vão constituir as pessoas arguídas para não sair e mantê-las sob o termo de identidade e residência. Bastar um descuido, vão depois acionar, querer prender, alegando que violaram este termo de residência e identidade. É o que aconteceu com o Gangster, né? Em 2022. O Gangster estava também sob o termo de identidade e residência, bastou um dia ter ido acompanhar uma caravana da UNITA em Benguela, falhou 2 dias, para isso apresentar, acionaram todos os mecanismos para tentar prendê-lo. Portanto, Ok. isto no fundo está a expor o uso da justiça por parte do poder político, Do poder político. para brutalizar os... Muito obrigado, Gama. Muito obrigado. Eu me despeço de ti, Dr. Jaime. 10 segundos, se tem algo a acrescentar. Hoje tivemos esse programa um pouco mais solto em função das ausências justificadas do Chiplica, do Dr. Custódio e do Frei Angalo. Então não seria justo nós entrarmos para o tema principal com essas ausências, e também o doutor sabe, infelizmente, a questão da internet não ajudou. Então, a última palavra, doutor Jaime, e nosso reiterado obrigado por cá se deslocar permanentemente. Pronto, devo agradecer aos nossos rádio ouvintes pelo tempo que dedicaram a ouvir-nos, dizer que as nossas posições não constituem verdade, são as nossas perspectivas, as nossas percepções, e entendemos que temos limitações de várias ordem em relação a isso, mas o que falamos aqui resulta das nossas análises, nossas observações e que nos levam a chegar a essas conclusões, naturalmente que podem ser falhas, não é? Muito obrigado, doutor.